A internet tem uma grande vantagem e um grande problema. A grande vantagem é que ela deu voz para todo mundo. E o grande problema é que ela deu voz para todo mundo. Então aquela pessoa que não tem noção do que está falando, chega na internet e fala que tem um determinado investimento que rende 5, 7, 10% ao mês. Não vai pagar isso. É impossível fazer esse Impossível. pagamento. Tá? Eu já vi muitas vezes o pessoal, teve, na época da Avestruz Master, que o pessoal falava Conheço. muito em sala de aula mesmo, e eu falava, gente, não pode, não tem como ficar de pé por um motivo simples. Ele chegou a pagar quase mais de 10% ao mês de rentabilidade. 10% ao mês, eu estou falando de multiplicar o patrimônio por 10 vezes, perdão, 20% ao mês, eu estou falando de multiplicar o patrimônio por 10 vezes em um ano. Então a pessoa que no na, sei lá, na eleição do Bolsonaro, colocou US$ 10.000, no primeiro ano ele tinha 100 mil, no segundo ano ele tinha 1 milhão, no terceiro ano ele tinha 10 milhões, no quarto ano ele tinha, no encerramento do mandato Bolsonaro, ele tinha US$ 1 bilhão, ele já chegou na Forbes. Agora, final desse ano, ele vai ter US$ 10 bilhões. A partir do mais 2 anos, até o final do mandato do Lula, esse cara passa a ser o primeiro trilionário da história. Tem sentido isso? Se por um acaso, Não, e de onde vai tirar esse lucro que não existe no mercado, né? eu até brinco, eu falo, se eu soubesse de alguma coisa que gera uma rentabilidade dessa, eu não contaria nem para minha mãe. Você acha que eu ia colocar na internet? Isso não existe, não tem. Um produto bom de investimento vai render, se for em dólar, algo em torno de 0,5% ao mês. É razoável, é possível. Se for em reais, 1,5% ao mês, um produto com relativo grau de segurança que entrega um resultado consistente, é razoável também. Aqueles produtos, eventualmente vai ter um ou outro que entrega um pouco mais. Se está disposto a correr um pouco mais de risco, pode ter um resultado um pouco melhor. O que eu falo do tripé do investimento é risco, retorno e liquidez. Então, você quer mais retorno, ou você vai ter que abrir mão do risco, ou seja, vai ter que correr mais risco, ou vai ter que abrir mão da liquidez. Liquidez é a capacidade de transformar em dinheiro aquilo que foi investido. Vou pegar um exemplo, a poupança, a liquidez é imediata. Qualquer dia eu chego no banco e saco meu dinheiro. Um imóvel não. A liquidez é incerta. Eu tenho um imóvel, eu tenho 2 problemas de liquidez no imóvel. Eu comprei um imóvel de R$ 500.000. Eu quero R$ 50.000 para levar minha família para a Disney. Eu não tenho como vender a varanda do imóvel, do apartamento. Ou eu vendo ele inteiro ou não vendo nada. E quanto tempo eu gasto para poder vender? Não sei. Pode ser que eu gaste uma semana, pode ser que eu gaste um mês, pode ser que eu gaste um ano. Um ano. Então eu tenho uma incerteza muito grande. É um produto que ele tem um equilíbrio entre risco e retorno bom, mas a liquidez é terrível. Muita gente fala do retorno do imóvel é muito ruim. Eu falo, o retorno ele é equilibrado para o risco. O risco é baixo, o retorno é baixo também, então é aceitável. Aí Agora, volta aquela questão que você falou do perfil, né? Para quem é mais conservador, o imóvel funciona continua bem? sendo legal. Funciona bem. E assim, existem outros pilares que a gente trabalha também na área de investimento, na área do planejamento, e que acabam envolvendo o investimento também, que são pilares, por exemplo, de proteção do patrimônio. Não adianta eu ter um, um crescimento vertiginoso do patrimônio por um período e em algum momento perder o dinheiro todo. Todo mundo conhece gente que teve uma situação muitíssimo confortável, ficou muito rico por um período e quebrou. Virou pó o dinheiro dele. O cara, muitas das vezes, está passando por necessidade. Outro problema que acontece também, a parte de sucessão. O dinheiro não vai ficar para mim para sempre. Eu tenho que organizar a minha sucessão de modo que os meus herdeiros ou as pessoas para quem eu quero transferir esse patrimônio, que essa transferência aconteça da forma mais suave possível, mais tranquila. Porque é comum a gente ver o patriarca ou matriarca, aquele que formou o patrimônio, ver os herdeiros dele brigando com ele vivo. Ele está vivo e está vendo os filhos brigando por causa do patrimônio que vai ficar para eles. O cara pensa, poxa, trabalhei tanto suor, tanto esforço para poder juntar o patrimônio, para poder ter um pouco de conforto, e eu tenho o desgosto de ver meus filhos brigando por É conta o que desse mais patrimônio. acontece hoje, É né? comum. Então eu falo, dentro do planejamento, precisa organizar sucessão, precisa organizar seguro, eventualmente, para algumas pessoas que não têm um patrimônio formado, mas têm um filho de 2 anos de idade. Tem um termo que eu uso muito, que eu brinco muitas vezes com o cliente, que eu falo que
Vendedor de seguro de vida tem mania de chegar para a gente e falar assim, se o senhor vier a faltar, e eu falo, meu amigo, não é se, é quando. Eu só não sei quando vai acontecer, ou se eu estou resolvido, que a gente eu vou vai faltar. isso é um fato. Lamento. Para quem única não certeza. aceitou isso ainda, aceite, porque é inevitável. Eu preciso saber quando. Pode ser hoje à noite, pode ser daqui a 50 anos. Eu prefiro que seja o mais longe possível. Mas imagina a situação de uma pessoa que não tem um patrimônio ainda muito grande, tem um filho de 2 anos de idade. Se ele falecer naquele dia, o que vai acontecer com o filho dele? Ele vai dar conta de pelo menos terminar os estudos? Numa instituição razoável que dê condição do filho dele continuar desenvolvendo? Esse cara precisa de um seguro para poder garantir isso. Qual que é o seguro? Porque não é simplesmente chegar num banco, numa corretora de seguros e falar, quero um seguro de vida. Você tem um seguro que te atende, que te protege de fato com aquilo que é a sua necessidade. E o que a gente faz é desenhar exatamente esse seguro. Desenhar a previdência, desenhar a proteção sobre o patrimônio, o guarda-chuva que vai proteger isso, quer seja via holding, assessorar via essa offshore, transição, preparar o herdeiro. tudo isso, a sucessão toda, deixá-la pronta. Porque nem... E o investimento, que você falou, ele realmente é importantíssimo buscar esse investimento, mas ele é só um dos pilares. Professor, e o interessante também é observar se o herdeiro está preparado para conduzir, se seja um negócio ou qualquer coisa, se seja um investimento, ou se tem que deixar ele de fora, que eu vejo isso muito nas empresas. Em alguns casos você precisa proteger. O proprietário sente aquela necessidade, ele quer que a gente prepare o filho para o negócio, e o filho não quer nem saber do negócio. Isso. Na área deve enfrentar esse desafio o tempo todo no agro, né? No agro é muito comum de alguém que montou um patrimônio enorme na área de agronegócio e os filhos não querem nem saber daí. Áreas totalmente distintas, não é nem falar que pode usar para alguma coisa, não, é área totalmente distinta. Muitas vezes os filhos nem ficar no Brasil não querem, então tem muito disso e precisa organizar. E acontece muito também que as pessoas não pensam, porque tem esse problema, tem o problema de um filho que tem alguma dependência química, que tem alguma coisa assim, e tem um filho menor de idade. Então eu muitas vezes uso até exemplo meu ou de clientes. Imagina uma pessoa que tem um filho de 10 anos de idade. A minha filha caçula tem 13 anos. Eu falo, uma pessoa que tem um filho de 10 anos de idade, 13, 15, 8 ou menos, ele não sabe o que o filho dele vai ser da vida. Ele não sabe com quem que essa criança vai se envolver na vida. Ele não pode deixar o patrimônio todo livre para essa criança. É herdeiro, ok? Mas você precisa criar gatilhos de proteção que, na eventual falta daquela pessoa, naquele momento em que o filho ainda não tem condição de tocar o patrimônio sozinho, ou não tem maturidade para poder tocar aquele patrimônio sozinho, que não gere um problema maior lá na frente. Então, fala, vai usufruir do patrimônio, mas não vai conseguir dilapidar ele.